Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Hoje nós vamos ler do verso 35 até o verso 41. Nós iremos concluir mais um capítulo, da nossa série de sermões no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dessa feita, do verso 35 ao verso 41. Palavra do nosso Deus, Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Graças a Deus por sua palavra. Quem é este? Que pergunta maravilhosa. Quem é este? Louvado seja o Senhor, porque nós sabemos quem é o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é Deus nos céus e na terra, e ajuda-nos essa noite mais uma vez a aprendermos, ó Pai, da Tua palavra, aos Teus pés. Jesus de Nazaré, ouve a nossa oração. Que Teu Espírito Santo poderosamente age em nossos corações mais uma vez, para a glória de Deus Pai. Assim nós choramos, ó Pai Celeste, em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, após uma série de parábolas, nós temos considerado desde o princípio do capítulo 4, sobre o reino de Deus, sua natureza, sua dinâmica, sua aparência, sua eficácia, etc. Tantas coisas nós vimos como o Senhor procurou transmitir para os discípulos, para a sua primeira audiência, como também para nós. Nós vemos aqui Marcos apresentar o relato da tempestade, e a maravilhosa ação do mestre em cessar tudo aquilo ali. Lembra que eu falei para os irmãos que a leitura dos evangelhos não é uma leitura que nós devemos apenas fazer corrida. Mas por que Marcos coloca o relato da tempestade logo após essa série de ensinos do mestre? É importante aqui nós observarmos a relação desse relato com os ensinos anteriores e, claro, com os registros posteriores. O autor sagrado, o Evangelho, que é, vamos dizer, um quadro teológico da pessoa de Cristo, não é uma biografia. O objetivo não é nos dar, algumas vezes nós vemos sim, cronologicamente, os eventos, mas sim, ele quer nos mostrar quem Cristo é. O que é o Evangelho, o que é o reino de Deus, o Cristo de Deus, como nós podemos entender. Então, essas passagens, elas são selecionadas, claro, pelo Espírito Santo, que conduz os evangelistas a organizá-las para ensinar à igreja verdades que são preciosas, imprescindíveis para o nosso crescimento. Isso nos faz entender aqui a natureza dos discípulos de Cristo também. Esse relato visa nos apresentar isso. Como, claro, o mais importante, a natureza do próprio mestre. Vê que, de forma proposital, o autor sagrado frisa a pergunta feita pelos discípulos. Alguns até creem que sejam dos barcos que estão em volta. Lembram que não se fala muito dos outros barcos que estão em volta, mas o texto sagrado diz que alguns barcos seguiram também
quando foi acontecer a travessia. E a pergunta é: quem é este que tem poder, que tem autoridade, que manda no mar, manda no vento? Quem é este? O objetivo aqui, nós vemos, Marcos faz sobressaltar isso para nós. Então, o destaque da narrativa, claro, é Cristo, mas o que nós podemos aprender dele, nós como discípulos, a relação com os ensinos, a relação com os sinais, é um quadro muito belo, muito rico, qual nós tentaremos aqui, pelo menos, introduzir a compreensão dessas verdades benditas. Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos entendam algo que nós falamos sempre. A Escritura fala sempre, mas nós temos dificuldade em entender. O reino de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento de Cristo, seguir a Cristo, sempre vai desembocar em aflição. Marcos coloca aqui, ou seja, ele está falando do reino, do crescimento do reino, de como o reino é, do ensino, a semente que cai na boa terra. Interessante que aí ele fecha esse momento com um relato de uma tempestade que de repente acontece ali. Os discípulos estão apenas seguindo ali as ordens do mestre, ele pede para ir para o outro lado, ele quer dar mais amplitude ao seu ministério, pregar em outros lugares. A gente sabe que ele vai chegar ali em Gadara, em Gerasa, enfim. Mas o fato é que, de repente, uma tribulação sem medida acomete os discípulos ali no mar da Galileia. E isso vem sempre para nós compreendermos que as aflições sempre seguirão aqueles que seguem o Mestre, aqueles que seguem o reino de Deus. Isso é o custo do discipulado. Seguir ao Mestre acarretará no enfrentamento constante de muitas tempestades, enquanto nós velejarmos nesse bravio mar. A intenção aqui é isso, destacar para nós isso. As tempestades, elas serão internas ou externas, né? Nós não estamos aqui à semelhança dos discípulos do Mar da Galileia, ninguém está pegando um barco aqui para ir na Barra do Ceará, né? Enfim, adentrar qualquer vastidão que seja aí do nosso oceano, não é isso. Mas nós enfrentamos, sim, muitas lutas, e a analogia aqui é muito clara, aflições que nos acometerão por dentro e por fora, Paulo fala disso. Algumas serão mais longas, outras serão mais curtas, outras serão, né, mais breves, porém elas sempre estarão no horizonte de uma bonança. A ideia é que nós sempre caminharemos, né? Às vezes eu brinco com isso, uma aflição sempre estará alinhavada à outra. Uma luta sempre seguirá a outra. Bonança, luta, a gente cessa, recupera o fôlego e vem outra luta, vem outra aflição. E assim foi a jornada do Mestre, e assim é a jornada de todo aquele que professa segui-lo também. Evangelho de Lucas, capítulo 4, esse texto, ele nos consola, mas também nos deixa um tanto receosos. Fico, meu Deus, né? É dessa forma que as coisas são e acontecem. Lucas 4, a tentação do Senhor. Entenda, veja no verso de número 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, veja, toda sorte. Então não vai ter mais nenhuma tentação, não é isso que o autor sagrado diz. Apartou-se dele o diabo até o quê? Momento oportuno. Mas o fato é que Jesus queria ensinar isso para os discípulos, seguir a ele sabia o que ia acontecer, ele descansa, ele dorme no barco. E que sempre nós estaremos enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades, muitas tempestades, aqueles que de fato querem seguir a Cristo com propriedade. Quando nós observamos os relatos paralelos dos outros evangelhos, nós vemos também a ênfase no custo discipulado. Tanto Mateus como Lucas registram também esse acontecimento. Veja comigo aqui Mateus capítulo 8, abre comigo, veja como Mateus organiza o seu evangelho. E olha a sequência do relato da tempestade. O relato da tempestade se encontra no verso 23 a 27 de Mateus, capítulo 8, mas no texto anterior está escrito que Jesus viu muita gente ao seu redor, ele ordenou que passassem para outra margem, e ele disse que aconteceu algo antes dele embarcarem ainda. Aproximou-se dele um escriba, dizendo-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores.
Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E aí Mateus coloca o relato da tempestade, ou seja, aqueles que impulsivamente dizem: não, eu vou ser crente, não, eu vou seguir a Cristo, olha, eu vou fazer isso, a minha vida vai mudar, eu quero ser isso aí de fato. Aí Jesus: será que você entende isso? Mateus então coloca o registro da tempestade aqui. Andar com ele é andar realmente em circunstâncias um tanto complexas. Evangelho de Lucas, veja comigo, capítulo 8 também, um relato paralelo. Lucas registra também a tempestade e o milagre que o Senhor realiza ali. E como ele também organiza, ele já coloca o texto após aquela relação com os familiares de Jesus. Veja, Lucas 8, 22 ao 25, o registro da tempestade. Mas no verso 19 está escrito: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo, e lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ter uma relação com Cristo é muito mais do que uma relação familiar, é ouvir e praticar a palavra de Deus, e isso será seguido de tribulação. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, deixei por último. Os irmãos lembram a maneira bela como Marcos fecha o relato parabólico, vamos dizer ali, quando ele diz nos versos 33 e 34, que Jesus falava com eles conforme a capacidade deles podiam absorver, e em particular ele ensinava os seus próprios discípulos. Quanto mais um homem está perto de Cristo, mais esse homem será aperfeiçoado pelo sofrimento. Deus ferirá aquele a quem ele usará mais intensamente. Fato inequívoco em todos os evangelhos é que seguir o mestre não será algo livre de intempéries e perseguições. Não será. Então o relato é colocado propositalmente pelos 3 evangelistas aqui, destacando o custo do discipulado, uma relação privilegiada com o rei, sempre acarretará essas coisas. Porém, isso está registrado para o nosso consolo, não é para o seu desânimo, mas você entender que a vida cristã, ela sempre será pautada por muitas lutas e perseguições e dificuldades, mas isso não é sinônimo de que Cristo não está com você. Pelo contrário, é um indicador claro de que Ele está contigo na tua vida e conduzindo todas as coisas. Porque a primeira coisa que nós pensamos é assim: o mundo desmoronou, Cristo me deixou. Não, Ele está na popa, conduzindo e controlando todas as coisas. Marcos capítulo 13, quando o Senhor fala da grande tribulação, Ele conclui aqui, um determinado perícope aqui, registrado também por Marcos, no verso 23, ele diz, Marcos 13, estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Você sabe disso. O cristão, ele não é enganado. O cristão, ele não vive uma utopia, um romance de que a vida dele será uma vida tranquila nesse mundo. Não tem como. No Evangelho de João, capítulo 16, no verso 33, texto maravilhoso, Jesus fala, as últimas palavras dele antes de ser preso, ele ora no capítulo 17, a sequência vem, ele no Getsêmani, e o texto diz no último versículo do capítulo 16, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais, pelo que, irmão, está escrito? Aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós não devemos nos admirar se o mundo nos odeia. Nós não devemos desonecer, porque a luta contra o pecado é uma realidade dioturna. Eu confesso para os irmãos que tem momentos que eu fico muito, realmente cabisbaixo, sôfrego com a questão do pecado. Parece que é uma coisa que não tem fim. Quanto mais você cava, quanto mais você trabalha, quanto mais você ora, quanto mais você lê, você mais percebe a maldade do seu coração. É uma tempestade que vai durar, parece, toda a jornada, mas chegará o dia em que o sol da justiça vai raiar, o pecado será extirpado e nós estaremos para sempre com o Senhor.
O fato é que nós não devemos esperar que tudo seja sempre calmo. Pare com isso. É bem verdade que nós teremos bonanças, mas o mar é sempre tendencioso a ser revolto. Porém, o que Marcos nos apresenta aqui, no registro, é que ele reina e domina o vento e o mar. Volto para Marcos capítulo 4, veja, o texto diz que Jesus diz para eles, passemos a outra margem. Eles despedem a multidão, Jesus estava de fato cansado. E o texto diz que eles levaram ele assim como estava, no barco, outros barcos seguiam, e se levantou o temporal, nós estamos considerando isso. Vento de ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E o que acontece é que os discípulos ficam realmente desesperados, e grande parte deles já eram homens do mar, acostumados com o mar. Pescadores, não eram pessoas inexperientes, mas de tal modo, ou seja, no final, o texto diz que já uma tempestade à noite é muito mais complicada. Veja que o texto diz no verso de número 35, sendo já tarde. Provavelmente eles foram acometidos por essa tempestade no escurecer ali, né? Ou seja, mais complicado ainda, conseguir manobrar o barco, conseguir, enfim, controlar aquela situação. Eles estavam a ponto de só sobrar, né? Um dos evangelistas diz isso, serem aniquilados. As ondas eram tão grandes que realmente eles ficaram possuídos de grande temor. E eles então se voltam para o mestre, no verso número 38, e eles falam, né, mestre, não te importa que pereçamos. E essa fala é interessante, irmãos, porque ela traz aqui uma certa censura a Cristo. Como é que alguém pode dormir num contexto como esse? Veja no Evangelho de Mateus, um texto paralelo, né? Deixa aí marcados os 3 evangelhos para a gente considerar, olha a beleza disso. Acontecem aqui expressões que revelam como os discípulos estavam realmente agoniados. Veja no verso 29 de Mateus capítulo 8, eles clamam, Senhor, salva-nos, perecemos. Olha no Evangelho de Lucas, também no capítulo 8, Lucas enriquece mais ainda, ou seja, eles pedem socorro. Olha o que diz no Lucas capítulo 8. Em Lucas 8 você vê que eles estão constatando, né? Eles dizem, mestre, mestre, ele estava ensinando, né? Mestre, mestre, verso de número 24, estamos perecendo. Parece que Jesus ia acordando ali com uma certa calma, né? Eles constataram que iriam perecer. Mateus diz que eles clamaram, salva-nos. E em Marcos há um tom de censura, tu não te importa com o que está acontecendo conosco. Ou seja, o fato é que a constatação de Cristo é que os discípulos eram homens de pequena fé, né? Ele diz, por que sois assim tão tímidos, no verso número 40, Marcos capítulo 4, como é que não tendes fé? Nós somos homens de pequena fé. Isso é muito revelador acerca de quem nós somos. Isso aqui revela muito do que é a natureza do discípulo. Muito mesmo. Mesmo tendo visto tantos sinais, os discípulos não conseguiram confiar no Mestre em meio à tribulação. E eu pergunto, isso é diferente conosco? Quando a doença bate à sua porta, quando o luto bate à sua porta, quando os boletos são sempre campeões, você não vence nenhum, mas eles sempre vencem você. Quando os problemas acometem o nosso lar, as dificuldades no casamento, as dificuldades na relação familiar, no trabalho, quando você se encontra desempregado, quando a escassez bate à sua porta, nós ficamos muitas vezes dizendo, Senhor, vamos perecer. Estamos perecendo, está tudo acabando. Salva-nos, Senhor. Você ora e clama e nada acontece. E chega o ponto de você dizer, não se importa o Senhor com o que está acontecendo comigo.
Os irmãos veem que em Mateus capítulo 8, no verso 26, o Senhor diz que eles eram tímidos e eram homens de pequena fé. Né? Pequena fé. Interessante isso. E o Senhor pergunta no verso 25 de Lucas capítulo 8, onde está a vossa fé? O fato é que eles tinham fé, irmãos. Porém, a mesma era fraca. Ou seja, defeituosa. Isso caracteriza nossa fé em vários momentos do lado de cada eternidade. Abre comigo em Marcos, capítulo 9. Deixa eu ver se é esse mesmo do texto que eu separei para os irmãos. Marcos 9. A cura daquele jovem possesso, lunático, né? Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, né? E Jesus perguntou ao pai do menino, Marcos 9, verso 21, veja, está escrito, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Que tempestade longa, né? Desde a infância. O menino era jogado. E muitas vezes, veja o verso 22, o tem lançado no fogo e na água para o matar. Quer dizer, era uma tensão. A criação daquele menino para aquele pai era uma tensão. Ele podia morrer a qualquer instante, bater a cabeça, morrer afogado, morrer queimado. O espírito aceitava aquele menino no seu físico e aquela família na sua alma. Jesus pergunta, há quanto tempo está acontecendo? Que tempestade longa você está enfrentando, hein? E olha o que ele diz para o Senhor, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, você acha que eu não posso? Né? É muito belo isso aqui, porque o registro dessa fé, que ela tem a sua falha, a sua fraqueza, mas o Senhor não despreza essa fé. Jesus fala, se podes, tudo é possível ao que crê. Eu percebo que, nós vimos aqui em Marcos, capítulo 4, há um ressentimento na fala dos discípulos, né? E eu creio que muitos de nós passamos por essas aflições, por essas tempestades, e algumas vezes você fica ressentido pelo que Deus está, vamos dizer, permitindo você passar, ou pelo que Deus está conduzindo você a passar. Mas, meu Deus, por que isso? Senhor, precisa disso. Senhor, isso não vai acabar com a minha fé. Senhor, isso não vai fazer com que eu sofra mais, ou que eu tenha mais dificuldade de te adorar. Não poderiam as coisas ser mais fáceis, Senhor? As aflições dos fiéis, muitas vezes, por conta do sofrimento tão intenso, os levam a questionarem, de forma até ousada, censurar a providência. É muito corriqueiro isso com o povo de Israel, né? E nós muitas vezes dizemos, rapaz, aquele povo viu tanta coisa. Abre em Êxodo 14. Mar aberto, enfim. Irmãos já pensaram nisso? Eu certa feita, preguei, considerando essa questão da nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Você pode parar para pensar nisso. O povo caminhava a nuvem fazendo sombra, irmãos. Um marido que é gentil, cavalheiro, se ele está no sol, ele coloca a esposa na sombra, aquilo toca, né, o coração da esposa, ou se o rapaz está cortejando a moça. Se tem um guarda-chuva, ele protege ela da chuva. Deus estava protegendo o seu povo com sombra. De noite o deserto é frio, então ele resplandecia e aquecia. Mas qualquer coisa que acontecia, olha como é que o povo reagia. Êxodo 14, versículo 11. Logo depois das 10 pragas no Egito, o Senhor havendo libertado Israel de forma poderosa, com o braço estendido.
O Senhor os leva então diante do Mar Vermelho e eles ficam questionando: nós estamos agora diante desse mar, e agora o que é que vai ser de nós? Versículo 11 diz do 14: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor lhe levará ao extremo da sua dor para apresentar a grandiosidade do livramento. Mas a gente fica: não pode isso. Agora, existe algo aqui muito positivo, sabe? Embora a fé fosse limitada, embora ela fosse fraca, defeituosa, o relato sagrado mostra isso, ela estava posta na pessoa certa. Ou seja, os discípulos sabiam que somente o mestre poderia socorrê-los, não é? Então aqui existe uma nota positiva. É aqui que está a beleza da fé, ela nos direciona no rumo certo, embora muitas vezes ela possa titubear. Eles não dizem: Pedro, vai lá Pedro, você é mais hábil, cadê Tiago, João, donos de empresa de pesca, vamos lá, segura a corda aí, vamos para lá, vem para cá. Não, eles não confiam nas suas forças, nem na sua expertise marítima, vamos dizer assim. Eles dizem: mestre, nos ajuda, nós estamos reclamando, estamos com medo de morrer, só tu pode nos socorrer. É a pessoa certa a clamar. É isso. Embora você vacile, embora você se amargure um pouco, se entristeça pelas circunstâncias, mas você sabe que só Jesus pode te ajudar. Só Jesus pode lhe ajudar no que você está passando, meu irmão, minha irmã. Não sou eu, não é o seu cônjuge, não é ninguém. Ele quer levar você a entender que Ele, somente Ele, pode te dar a vitória no que você está passando. No Evangelho de João, capítulo 6, é muito interessante porque depois que as pessoas abandonam, né, a situação fica complexa. Após aquela multiplicação dos pães, dos peixes, o discurso de Jesus endurece na perspectiva dos ouvintes ali. E aí o que é que acontece? João 6, verso 66, está escrito que à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Os irmãos entendem? Por mais que eles tivessem pouca fé, mas eles sabiam que Jesus, o carpinteiro, né, não o pescador, ele não era pescador, né, poderia mudar aquela situação. Como nossa fé é pequena, irmãos, mas por outro lado podemos dizer como grandioso é o nosso Deus. Ele supre as deficiências e as debilidades da nossa fé. Ele nos salvou apesar de nós, e apesar de nós nos conduzirá para o seu reino de glória. De fato, Ele é o Deus fiel. Por isso Paulo vai dizer: se formos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. E o que nos falta, Ele sempre suprirá. Louvado seja Deus por isso. Marcos 4, veja, além de nós constatarmos que as perseguições inevitavelmente seguirão a caminhada cristã, e que isso revelará a pequenez da nossa fé, a nossa dependência de Cristo, isso também vai nos aprender a confiar mais, com o passar do tempo, no Rei que está presente e cuidando de todas as coisas. Eu confesso para os irmãos que isso me chama a atenção demais aqui. Eu confesso que eu não consigo entender como é que Cristo está dormindo aqui. Eu fico lendo o texto, eu leio, passo, eu olho os evangelhos, vou para um lado, vou para o outro. É fato que eles estavam muito cansados, os evangelhos vão dizer isso. Mas uma tempestade é uma tempestade, não é?
Água, um pinguinho d'água. Os irmãos pararam para pensar nisso, não é impressionante isso. Ele está dormindo em meio à tempestade. E o relato, ele visa exatamente isso, ou seja, evocar a nossa admiração em uma situação tão complexa como essa, o fato do mestre estar dormindo. Não é exatamente assim que nós ficamos em meio à tribulação? A ideia é essa. Como é que pode isso estar acontecendo? É possível que Deus não esteja vendo tudo isso? É possível um sono desse? É possível que Deus tenha se esquecido? Mestre, não te importa com o que está acontecendo? Será que Deus está dormindo na sua aflição? É possível alguém estar tranquilo em meio a uma situação dessa? Veja o Salmo 22, que é um salmo messiânico, que, claro, apresenta os sofrimentos do Messias, e Cristo experimentou isso ao ser feito pecado por nós. O texto diz, Salmo 22, olha o que está escrito. Ao mestre de canto, segunda melodia, costa da manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia o que era isso. Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Estão entendendo aqui? A salvação, eu estou bramando, eu estou clamando, e a salvação parece... Salva-me. Parece que não... Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Também de noite, porém não tenho sossego. Veja a beleza do verso 3, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e os livraste, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Fato, irmãos, é que nós não podemos deixar de perceber uma alusão, um paralelo com o que aconteceu com o profeta Jonas. Jonas, em desobediência, vai para Tars, em vez de Nínive, e dorme no barco. O seu dormir trouxe o desagrado de Deus, o de Jonas. E jogar ele nas águas seria sinônimo de tranquilidade. Mas Cristo é obediente. O Senhor não está, vamos dizer assim, indignado com Cristo. Pelo contrário, o sono do santo Filho de Deus. Não é? Mas Jonas dorme o sono da omissão. Cristo dorme o sono da confiança. E o problema do povo ali, da embarcação, dos pagãos, no livro de Jonas, é Jonas ao mar. E a solução para os discípulos na tempestade é Cristo no barco. Ele está na popa, ele está dormindo, controlando todas as coisas. Esse detalhe apenas Marcos diz, ele dormia na popa. E era de onde os comandos do barco aconteciam. O leme, enfim, naquela embarcação, aquele poste, era dali, na popa que se conduzia tudo. E ele conduz todas as coisas, embora esteja dormindo. É interessante pensar em Cristo, mediante quem todas as coisas foram criadas e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. No útero de Maria, sendo ele o sustentáculo do universo, ali naquela popa, ele estava conduzindo a vida dos seus discípulos. Ele estava presente e cuidando de tudo, embora estivesse dormindo. Salmo 44, veja, olha a beleza de como isso está em conexão com o que vemos aqui no relato dos evangelhos. Salmo 44, verso número 23. Essa linguagem que nós chamamos, né, uma linguagem humana, que parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus está dormindo, parece que... E olha o que diz o salmista, Salmo 44, verso 23, desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face,
e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te, foi o que aconteceu no barco, levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Interessante que o salmista diz: eis que não dormita aquele que te guarda, o guarda de Israel, não tosqueneja. O seu descanso, o descanso de Cristo, está alicerçado no seu poder. Irmãos, eu sei que tudo nesse momento que você está passando está fora do lugar. Existem situações na nossa vida que as coisas ficam realmente de pernas para o ar. Mas saiba de uma coisa: tudo está exatamente no seu devido lugar. Por isso que o Senhor Deus está tranquilo, embora você esteja pensando que as coisas vão acabar. Ou seja, mesmo em meio a esse vendaval da polpa, descansando, Ele está dando todos os comandos. Por isso nós devemos dizer a nossa alma, como nós cantamos: sossega, ó minha alma. Volta para Marcos comigo, eu quero concluir observando e respondendo a pergunta que é feita no final, né? Essa pergunta ela é retórica, né? Quem é este? Senhor, acalma o vento, calma te emudece. Interessante que a palavra aqui, os comentaristas dizem que, como se Cristo falasse assim: amordaça-te, mar. Ele pôs uma mordaça imediatamente. Porque ali não foi que, né? Uma vez eu vi isso, na minha juventude, um professor falando sobre isso em EBD, eu acho que foi em EBD, não, o mar não foi acalmando. Uma tempestade para o mar acalmar, que ele ainda fica, as águas ficam agitadas e vai, né, amainando, né? O fato é que fez-se grande bonança imediatamente. Imediatamente. Quem é este, verso 41, que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta está na própria pergunta: Ele é Deus. Jesus de Nazaré é Deus em carne. Os discípulos questionam isso porque eles sabiam que somente Deus controla a natureza. Isso se mostra pela prerrogativa divina que Cristo traz para si, de através da palavra governar as forças da natureza. Salmo 89, a pergunta dos discípulos está carregada dessa retórica, porque eles dizem: meu Deus, é Deus que está aqui. Lembra de Jacó? O Senhor está neste lugar, eu não sabia. Salmo 89, versículo 9, está escrito: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Está falando de quem? De Yahvé, o Criador dos céus e da terra. Salmo 107, apenas alguns textos, tem muitos aqui, nos Salmos, os profetas, mas esse Salmo 107, verso 28 e verso 29. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. E aí, lembra que eu falei na introdução, que o relato da tempestade tem muito a ver com o que vem antes e com o que vem depois. Depois de uma série de parábolas, mostrando o mestre por excelência, Marcos nos traz uma série de sinais que comprova a divindade do mestre. Ele não é apenas um professor, ele não é apenas um rabi. No final de Marcos capítulo 4, ele domina as forças da natureza. Veja em Marcos capítulo 5, ele expulsa os demônios, ele domina os espíritos. Na sequência, ele cura a filha de Jairo. Aliás, ele cura a mulher do fluxo de sangue, uma mulher enferma.
Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as moléstias, e na sequência, fechando o capítulo 5, ele ressuscita a filha de Jairo, ele tem poder sobre a morte. Quem é este que controla a natureza? É Deus. Marcos registra isso para que você entenda que quem está no seu barco não é apenas um bom professor, mas o Deus verdadeiro que se fez homem está conduzindo a sua vida. Para consolo daqueles que ouviram da simplicidade, da descrição do reino. Nós não falamos, né? Jesus mesmo, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Então, as coisas no evangelho não tudo xoxinho, né? É pequenininha. Está dentro de nós. O fato é que o rei majestoso e poderoso que Cristo é, ele está controlando este mundo e está controlando o caos para a consumação do seu propósito. O que ele está dizendo é o seguinte: você me segue agora? Sim. Sim, Senhor, tu és o meu mestre. Pois pronto, você vai passar por tribulações, mas eu já venci todas elas. Eu sou o Rei da Glória. Senhor, mas o diabo vai se levantar contra mim, Marcos 5. Está ali registrado, demoniado, gadareno ali. Sim. O diabo anda ao redor, mas o maligno não toca aquele que é nascido do Senhor. Eu sou o Rei da Glória. Pastor, mestre, Jesus, mestre da minha alma, e as enfermidades? Olha as dores que nós passamos. Olha aí tantos males que acometem, o nosso corpo acometem, enfim, os nossos queridos, aqueles que nós amamos. Eu sou o Rei da Glória, eu levei sobre mim as tuas enfermidades. E quando for a hora que eu morrer, não se preocupe, assim como eu levantei a filha de Jairo, eu levantarei, mas será de uma vez por todas. Não tem nada que possa ir contra o Rei da Glória. Nós servimos um reino que é discreto, é simples, porém o que Marcos está mostrando é que ele é poderoso, ele é eficaz e triunfará sobre todas as mazelas e moléstias que nós enfrentaremos nessa vida. Aquele que é manso e humilde, amordaça o vento e o mar. Desbarata os demônios, cura as mazelas da humanidade e vence a própria morte. Eis o teu rei, igreja, te conduzindo em triunfo sobre todas as mazelas que você possa enfrentar no seu dia a dia. É bonito demais, não é não? Essas coisas eu fico em casa e digo, Deus, isso aqui é maravilhoso isso. Olha que reino majestoso. Servimos ao Cristo, que a tudo governa. O mar está revolto, confia. Ele, como mestre, te conduz em amor. E como poderoso guerreiro, desbanca os teus adversários. A tempestade é onde nesse momento? É dentro ou fora de você? Não importa. Ele é poderoso para fazê-la cessar. Ele é poderoso para dizer hoje para ela: cala-te, vento, aquieta-te, mar. Recentemente, dentre as muitas tribulações, como Paulo diz, passei coisas na minha vida que eu nunca pensei passar. E eu estava já mesmo prestes a perecer. E eu dizia, não tem nada que possa me ajudar, me livrar disso aqui, não tem ninguém. E eu dizia, Jesus, tem pena de mim, Jesus, me ajuda. Socorre-me, Senhor. Irmãos, de repente ele se levantou e disse, sossega aí, homem de pouca fé. E a bonança para a sua glória se fez. Nós servimos ao Cristo, irmãos, que tudo governa. Nós seguimos ao Cristo que domina sobre todas as coisas. Nós precisamos sossegar mais na presença do Senhor. Seguir a Cristo resultará, sim, em muitas lutas, em muitas perseguições. Em muitos momentos nossa fé será pequena e será falha, mas ainda assim é fé, porque nós nos voltamos para Ele. Porém, nós temos a garantia e a certeza de que Ele está no barco e que por isso jamais pereceremos, pois o Rei de toda a terra, o nosso Deus, nosso Salvador, não pode ir a pique a embarcação a qual
Cristo conduz. Sossegue. Seu barco pode encher d'água. Você pode estar com a água já passando do seu pescoço. Mas Ele vai socorrer você, pode ter certeza disso. Porque Ele tem prazer em ouvir o clamor dos seus filhos e ajudá-los em meio a todas as suas tribulações. Paulo diz, muitas tribulações ele havia passado, ele diz, mas de todas elas o Senhor o livrou. Todas elas. Então, prossigamos, porque essa pode ser a noite em que essa tempestade pode findar na tua vida. Pode dormir e acordar de uma bonança sem igual. Deus me fez experimentar isso muitas vezes em minha vida, e eu tenho certeza que os crentes entendem o que essa passagem de fato significa, a nossa confiança no Senhor. Deus nos ajude em Cristo Jesus. Amém. Pai Celeste, nós precisamos de Ti. O mar revolto, as tentações, as perseguições, as lutas, mas o Senhor Deus está no barco. Sei que muitas vezes podem sair de nossas bocas palavras até mesmo de censura. Olha só a nossa ousadia, Senhor, de dizer, por que Deus não faz nada? Por que Deus deixa isso acontecer? Por que eu tenho que passar por isso? Por que essa humilhação? Por que essa doença? Por que toda essa dificuldade? Abrimos os nossos lábios muitas vezes de forma precipitada, mas o Senhor é bondoso, se levanta e amordaça o vento, cala, sossega o mar e nos conduz em paz à outra margem. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, em Cristo Jesus. Pai, seja conosco. Assim nós choramos no nome do Teu Filho. Amém.